A gente agradece porque, para variar, a gente ficou bloqueado. Então, quem puder ajudar a gente está compartilhando. A gente está retomando os estudos hoje, tá bom? Agradeço quem puder. O pessoal está atrasado, mas nós já estamos iniciando, tá? Eu mostrei a foto pra você, não? Não, acho que é o Joãozinho. Cuidado. Tá ligado, né? Boa noite. Pega o também, por favor. Boa noite. Sai do Wi-Fi? Precisa? Acho que não, mas se precisar, aviso. Mais um minutinho, nós já vamos começar, tá? Vamos escrever, não. Não vai não. Mas isso que nem ontem. Hoje também no grupo, né? Não tem grupo para compartilhar? Tô tentando. A partida vai sair aqui, peraí. Vou fazer uma oração para a gente começar. Uhum. Boa noite a todos. Quero convidar todos a uma oração para a gente começar os nossos trabalhos dessa noite, os nossos estudos. Elevando nosso pensamento a Deus nesse instante. Em gratidão por mais um dia, cada dia uma oportunidade de sermos melhores do que fomos ontem.
uma oportunidade de aprendizado. Obrigada, então, Senhor, pela vida, por estarmos reunidos. Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, nosso amigo e companheiro, aquele que nos auxilia, que nos ajuda e nos protege. Obrigada pela sua presença querida, aos amigos espirituais desta casa, aos mentores dessa casa, aos amigos espirituais que acompanham os nossos trabalhos de estudos toda quarta-feira. Obrigada por estarem juntos conosco, voltando depois das férias, nosso primeiro estudo de 2020. Pedimos a proteção e o amparo que sempre nos é dado. Agradecendo também aos nossos mentores que aqui estão, pedimos ao Mestre Jesus que nos ilumine, que nos conduza a um estudo claro, falando sobre os seus ensinamentos e que a gente consiga chegar a cada coração nesse instante, que nos ouve também, nos acompanha pela internet, com esse amor, com eflúvios de paz, de carinho, que os ensinamentos também cheguem a essas pessoas. Senhor, nos ajude também a colocar em prática tudo aqui for falado. Agradecidos mais uma vez, então damos por início o nosso estudo de hoje. Que assim seja. São dois, né? Não, não peguei duas, eu peguei errado. Não tem dois aqui. Ele tá com um ainda. Acho que são dois e dois. 658. Esse daqui, ó. É uma folha só, 658 também é 66. Gente, boa noite. Quem puder compartilhar, nós estamos bloqueados de novo, mesmo estando de férias, quando as atividades estavam lá. Então a gente agradece quem puder estar compartilhando com o grupo, com amigos e tudo mais aí, tá bom? Como toda semana, hoje nós vamos retomar, como quem estava acompanhando, a última semana do ano nós não fizemos o estudo do Livro dos Espíritos. Teve até um amigo que questionou, perguntou o que a gente ia fazer, e nós fizemos aquele bate-papo a respeito do questionamento lá no Orson. Foi muito produtivo, muita gente acabou participando e perguntando e participando do assunto, né? Então a gente está retomando hoje, ainda na Lei da Adoração, 658, nós vamos tentar chegar a 666, acredito que a gente não consiga chegar até lá, mas como a gente vem falando já há muito tempo, nós não temos nenhuma pressa e nenhuma obrigação de chegar até lá. É que os módulos são mais ou menos assim que a gente tinha dividido e de repente chega, eu acho que não, mas é um assunto que vai render bastante. O assunto, para quem está com o livro e quiser acompanhar por aí, então é 658 a 666 e o assunto é a prece, certo? Bom, que é como sempre, né? Palestra de ontem, pessoal da internet que participou, estou vendo que tem bastante gente que estava ontem, Cláudia e Ana. Gostei bastante. Achei que foi bem produtiva. Falou bem sobre o assunto. Os três, né, foram claros hoje. Eu fiquei acompanhando o pessoal da página, todo mundo gostou bastante. Esse tipo de palestra, né, do Evangelho, acho que rende mais, rende bem, né? Todo mundo gosta muito, eu gostei bastante. Foram bem claros ontem. É aquela linguagem que atinge, né? A gente consegue entender o que foi dito. Né? Atinge o coração também, né? Sim. Vocês foram bem claros. Gostei bastante. Pessoal aí que eu estou vendo, ó, o Madá estava ontem, Sandra estava ontem,
Raquel falou que ontem foi maravilhoso, muito esclarecedor. A Raquel que veio ontem? Raquel Maciel. Beijo, Raquel. Mais alguém, Madá, que estava, não estou vendo Tô vendo comentário também não. o pessoal de ontem, Raquel, Madalena, mais alguém tiver, a gente A Cássia não tá, né? dá mais um minutinho e a gente começa. Para quem está entrando a primeira vez, toda quarta nós temos estudo, né? Das 8 às 9h30 e depois fica disponível na nossa página, no canal do YouTube, tá? Duda, bem-vinda, que não tinha te visto esse ano ainda pela página. Madá, boa noite. A Sandra onde estava com a gente, né? Isso que eu falei. Obrigado, Sandra. E aquilo que a gente fala sempre, gente, que independente de ser daqui ou não, se vocês gostarem, compartilhem, passem, porque às vezes sempre acaba ajudando alguém, né? Ou com alguma coisa que é falada, alguma coisa que é dito, algum comentário acaba sendo útil para quem gostou mais ainda. Roseli, bem-vinda. Foi a primeira vez. Roseli, se não está na página ainda, depois para você ver, as meninas vão passando para você aí o telefone do WhatsApp do atendimento fraterno. A página também está disponível para qualquer coisa que a gente possa ajudar. E aí se inscreve, curte e segue a página, que aí tem bastante informação lá, tá? Mas toda quarta o estudo do livro com transmissão e toda terça palestra também ao vivo, tá? A Valéria está aí. Valéria também, se quiser comentar de ontem, embora já tenha falado no grupo, é legal. A Vera também sempre participa com a gente, lá na fronteira com a Argentina, toda semana está com a gente. E Maravilha, a palestra. Tá joia? Então quem depois tiver alguma dúvida, que está entrando a primeira vez, o pessoal que está na página aí vai respondendo para vocês as dúvidas com relação a como funciona, o que é. A participação, importante para quem está entrando a primeira vez, quem tiver na internet pode participar, desde que seja alguma coisa referente ao assunto. O que não for referente ao assunto que está sendo estudado, manda para a gente ou no telefone do atendimento fraterno, no WhatsApp, ou entra na página, na mensagem, e a gente depois responde. Às vezes a gente não responde na sequência, porque logo depois que termina, ainda a gente vai tentar passar para o YouTube e tudo mais, mas nós sempre tentamos responder na medida do possível, ou pelo menos respondemos, no nosso entendimento, todas as perguntas que chegam para a gente, tá bom? Nós já são mais de 40 pessoas, então o pessoal que é novo, o Gesinaldo está pedindo para colocar. Gesinaldo, outro aviso, né? Que a Ana passa os nomes no caderno de orações. A gente não responde um por um durante a transmissão, porque não dá tempo, como a gente sempre fala. A gente acaba tentando prender ou usar o máximo tempo possível com as questões que são propostas do estudo, mas os nomes são anotados. Se não dá tempo de anotar agora, depois a Ana anota e passa para o caderno, tá? Então, se vocês perceberem que está pedindo para colocar o nome e nós não estamos respondendo, fiquem tranquilos que a Ana está anotando, ou se não conseguir anotar hoje, porque nós estamos em menos pessoas hoje, amanhã ela anota e vai para o caderno de orações sem problema nenhum, tá bom? Mais algum aviso? Bom, o aviso no final nós vamos dar de novo, né? Sábado nós temos seminário, nós estamos com metade das inscrições já, então se alguém for participar, mesmo que não seja de Pederneiras, o pessoal de Pederneiras, por favor, mesmo de Pederneiras, entra na página, preenche lá na nossa do de mensagem, porque a gente vai passar isso para a Thaís e para o Tato, para a gente ter um controle mais ou menos junto, para eles também terem uma ideia de quantidade de gente, tá? E reforçando, né? É imperdível o Tato e o Edgar, mas imperdíveis também as palestras, todas as palestras de terça. Na próxima terça o Gustavo, na outra a Jamile, na outra o Gai e a Ana, na outra o Edgar de novo. Quer dizer, a gente sempre fala que é imperdível o seminário, porque realmente é uma oportunidade única, mas todas as semanas, graças a Deus, nós estamos sendo extremamente privilegiados com palestras de extrema qualidade. Então, fica o convite, além do sábado, que é um dia especial, de estarem com a gente nas terças, que são as palestras
normais da semana, né? Mas que são as pessoas que vêm no sábado, né? O Edgar, na primeira semana de fevereiro, o Edgar vai ter que ir com a gente. Em março, e o Tato está aqui com o aniversário do centro. Então as pessoas que são as pessoas especiais que vêm no sábado também estão de terça. Inclusive todas as terças são extremamente especiais. Só esse mês é o que eu estou falando. Quer dizer, nós vamos ter o Gu, que é fantástico. Nós vamos estar fazendo Pinga Fogo sobre mediunidade de novo e cartas consoladoras. Na outra semana, a Jamile de Cafelândia, a primeira vez com a gente, que é uma graça, fantástica a palestra. Muito boa. Então, fica o convite, tirando esses grandes nomes, que são o Tato e o Edgar, nas outras semanas nós temos grandes nomes participando das palestras aqui no Amigos do Bem. Bastante gente hoje pela primeira vez. Luísa Freitas. O pessoal que está pela primeira vez, gente, entra lá na página, se puder, curte e segue a página, que vocês têm todas as informações, inclusive o aviso de quando nós temos as transmissões. Vocês são avisados das transmissões, tanto das terças como das quartas, e no sábado que nós vamos ter a transmissão também do seminário com o Tato e o Edgar. O pessoal da página já está colocando os dias da palestra, telefone do atendimento fraterno, os canais. Legal. Joia, obrigado. Então vamos lá? Cláudio, lê? Põe pertinho de você aí o microfone. Podemos, né? Então, gente, só para reforçar, quem está com o livro na mão e quiser acompanhar, parte terceira, capítulo 2, Lei de Adoração. Nós estamos nas perguntas 658. Nós vamos tentar ir das 658 a 666. Número, para quem acredita em alguma coisa aí, é sugestivo. E o assunto é da prece, tá? Então talvez a gente não consiga fazer até a 666, porque é um assunto que eu acho que, embora a gente ache que é tranquilo, ou que é sossegado, ou que a gente sabe do assunto, é um capítulo tanto que é uma parte extensa. Nós vamos ver que são perguntas e respostas grandes, porque é um assunto que a gente dá a importância menos do que ela merece. Tá bom? Pode. Vamos lá, Cláudia? Vamos. A prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. A prece do coração é preferível à que podes ler, por mais bela que seja, se a leres mais com os lábios do que com o pensamento. Quer parar aí? Vamos por parte? Eu acho melhor. Pra gente. É longa, né? E aí? Ana Lúcia, você que gosta de fazer oração inicial e final. Sobra para você sempre. Bom, eu acho que mais claro que isso é impossível. Tudo que vem do coração não tem que ter palavras difíceis, não tem que ter preces rebuscadas, e enfim, tem que vir do coração, tem que ser sincero. O importante é a intenção que ela tem, né? O sentimento, né, que você coloca nela. É o que a gente sempre vê. Coração. É o que a gente sempre fala. É claro, é óbvio que em alguns momentos, e as pessoas se utilizam disso, os grandes oradores e até em qualquer situação, porque acaba tocando. É óbvio que quando você está no final da palestra do Divaldo e ele faz a prece de gratidão, a oração de gratidão, não tem como não se emocionar. E não sei, eu seria extremamente pretensioso se eu dissesse que ele está falando aquilo automaticamente ou não. Mas é que ele faz tanto que a gente imagina que isso acaba sendo uma coisa automática. E talvez não seja, talvez ele realmente sinta cada vez que ele faça aquela oração, como eu sinto quando eu escuto. Mas o que ele está dizendo aqui é exatamente isso. Quer dizer, se eu pegar a prece de Cáritas e repetir ela 5.000 vezes, e ela é maravilhosa, e não sentir, não entender, não serve para absolutamente nada. Mesma coisa que o Pai Nosso, né? Eu ia chegar lá, porque é pior ainda, né? Na verdade, é aquilo que a gente sempre fala. O caso do Pai Nosso, Ave Maria, todas as outras preces conhecidas e que são normalmente ditas mecanicamente são o mesmo caso. Então o que eles falam para nós em relação a isso é sempre em relação ao que Ana falou no começo. O que importa, é o que a Cláudia falou, é em relação à intenção, né? É o que eu estou falando. De repente, se eu consigo, aquilo que eu falo, que é muito difícil ainda para a gente, ou para a maioria de nós, né?
conseguir ter essa relação direta, ou entender que eu estou falando direto com o Pai, ou que eu estou falando direto com Jesus, ou qualquer coisa do tipo, né? Então a gente acaba, eu percebo que a gente fica tímido em falar isso, então é mais fácil a gente usar uma oração pronta, alguma coisa que fique mais fácil a comunicação, né? Enquanto, na verdade, não existe nenhuma necessidade. Mas é de cada um, né? Eu sempre falo que essa coisa da prece, ela é muito individual. De repente eu faço o Pai Nosso extremamente ligado ao Pai. Então o Pai Nosso está valendo do tamanho que for. Ah, não, mas eu não consigo fazer o Pai Nosso porque é mecânica, eu acabo fazendo e acabo me distraindo. Eu prefiro falar como se eu estivesse falando com ele direto. Show de bola. É nesse sentido que a gente precisa tomar. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é para que isso, a prece, não vire simplesmente uma coisa mecânica, automática. Ah, eu preciso, como a gente fazia quando era moleque. Vai lá e reza 10 Ave Maria e 10 Pais Nossos, depois que você fazia confissão na escola, e tudo certo. Você não tinha nem ideia do que você estava falando, por que você estava falando, você sabia que você tinha que ler fazer o mais rápido possível os 10 Pais Nossos da Ave Maria para sair dali dentro sem os pecados que já tinha cometido, né? E às vezes não era por causa disso, né? Porque era obrigado aí mesmo, então tinha que fazer o mais rápido possível. Então é nesse sentido que ele fala. Quer continuar, Cláudia? A prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e sinceridade. Não creias, pois, que Deus seja tocado pelo homem em vão, orgulhoso e egoísta, a menos que a sua prece represente um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. A Duda está falando aqui, vou aproveitar. Pai Nosso, quando prestamos atenção no que estamos pedindo, acho que é válido. Duda, é que nós estamos falando, todas as orações, e se a gente pegar o final lá do Evangelho, tem uma pancada de orações que justamente nesse sentido de facilitar para a gente ter isso. Às vezes, aquilo que nós comentamos agora há pouco, muita gente ainda tem essa dificuldade dessa ligação direta, né? Dessa conversa direta, ou com o Pai, ou com Jesus, ou com o Espírito Protetor, ou com o anjo, com quem achar que está ajudando naquele momento. O grande problema do Pai Nosso, que eu sempre falo, é que nem que você está falando aqui, quando estamos pedindo, acho que é válido. Na verdade, o Pai Nosso não estamos pedindo, né? Na verdade, o Pai Nosso, se a gente for prestar atenção no que ele falou para nós estamos assumindo um compromisso, nós estamos afirmando que nós estamos fazendo o que ele falou. Deixa eu falar uma coisa sobre o Pai Nosso. O Pai Nosso, para mim, eu não sei, é uma oração que me toca muito profundamente. Me toca mesmo. Eu acho que Jesus, quando ensinou, né, e deixou essa oração, ele deixou como uma receita de bolo mesmo, né? Primeiro você adora, assim, como a gente deveria fazer. Claro que a gente não consegue fazer o que o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso fala ao pé da letra. A gente não consegue perdoar os nossos inimigos, como Deus, enfim. Mas ela serve como um exemplo, um chamamento para você prestar atenção como você tem que agir. Eu acho que é uma prece muito maravilhosa, desde que você preste atenção em cada palavra que você está dizendo. Não quer dizer que quando você faz a oração do Pai Nosso que você consiga fazer tudo aquilo. Eu, por exemplo, eu coloco um monte de... Então, Pai, me ajuda a perdoar os meus inimigos, assim que eu... Então, eu acho que a oração do Pai Nosso, se você prestar atenção, ela é como se fosse um caminho a ser seguido mesmo, né? Olha, o Pai está aí. Primeiro ele começa, Pai Nosso, ele já diz aí que somos todos iguais, que eu acho fantástico. Já acaba com todo esse negócio que Jesus é Filho único. Então ele já começa como Pai Nosso, que ele mesmo ensina, e por aí à frente. Então serve como uma conduta a ser seguida, o Pai Nosso, para mim, né? Então é muito especial. Mas, isso cada um tem um jeito de ver, né? Vamos lá, Cláudia. Próximo. Qual o caráter geral Espera, deixa eu só cortar. A Duda está falando, venha a nós o teu reino, acho que é um pedido. Todas as primeiras partes, Duda, são um pedido. Mas se você olhar a segunda, é uma resposta nossa para o que nós estamos. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a tua vontade. Né? Então eu estou pedindo uma coisa e estou afirmando que eu vou fazer outra.
né? Perdoai as nossas ofensas. Assim como eu perdoo quem me ofendeu. ofendeu. Eu estou pedindo para o Pai e estou falando para Ele que diante daquilo que eu entendo que Ele vai fazer, eu também vou fazer. Parece um código de conduta. Então na verdade, Ele ensinou justamente por isso. Ele ensinou qual é o caminho que leva ao Pai. Presta atenção item por item do Pai Nosso. Eu peço uma determinada coisa, é um pedido e é uma afirmação de que aquilo eu consigo fazer. Por isso que Ele ensinou, né? Ele falou, esse é o caminho. O Pai Nosso é o caminho para chegar lá. Se você pegar o Pai Nosso de fora a fora e nós conseguimos cumprir o que Ele falou para a gente do Pai Nosso, está resolvido o problema, né? E eu acho que o recado dado é assim, vocês vão conseguir cumprir, né? Se eu te ensinei essa oração, é porque um dia vocês vão conseguir cumpri-la. Com certeza. Vou responder a pergunta. Né? A Vera está perguntando, eu acho que ela já participou com a gente, né? É verdade, não consigo perdoar o rapaz que matou meu filho, será que um dia irei conseguir? Vera, o tempo que vai demorar para isso acontecer vai depender de você. Se você quiser conversar sobre isso depois no particular, para a gente trocar uma ideia e tentar discutir um pouco mais sobre isso. Agora, com relação a se você vai conseguir perdoar, pode ser que ainda nessa existência você não consiga, porque a gente imagina, se fosse para eu te falar assim, não, minha irmã, perdoa, essa é a receita. É o que nós estamos falando da receita do bolo. Perdoa, mas talvez você não consiga ainda. O tempo vai ser seu. E se você não conseguir agora, com certeza em um determinado momento vai conseguir. Porque você vai conseguir amar do mesmo jeito que você amava o seu filho. Por incrível que possa parecer isso, por mais estranho, difícil da gente conseguir entender. Como é que eu vou amar quem matou meu filho do mesmo jeito que eu amava o meu filho? Esse é o objetivo da gente estar aqui. Mas aproveitando, na sexta-feira, na página da SEAC, nós vamos falar sobre perdão. Se você quiser aproveitar e assistir. O Gervásio colocou assim, a maioria dos espíritas, me excluindo, lógico, tem um negócio de colocar o nome dos espíritos protetores sempre. Eu acho, Gervásio, que é uma maneira da gente ter uma gratidão pelo espírito guardião, pelo espírito protetor, pelo nosso anjo da guarda, porque, afinal de contas, ele falou assim, olha, deixa que eu vou lá e vou cuidar desse carinha aí, me proponho a trabalhar com ele. Então a oração eu acho que é especial mesmo, a gente lembrar do anjo guardião, do protetor, não sei o que você quis dizer. Eu acho que a preocupação de Gervásio, nós já discutimos, nós já conversamos algumas vezes sobre isso, que é da gente tomar cuidado, e eu concordo com você, Gervásio, da gente não fazer com que as preces, com que os começos, os finais de palestras, os começos de estudo, os finais de estudo, virem uma rotina, ou virem um dogma, ou virem uma coisa formulada e pronta. Então, nesse sentido, é a mesma coisa que nós falamos agora há pouco, Gervásio. Assim, depende do que você está sentindo. Se eu tenho essa relação com esse meu espírito protetor e uma gratidão, é claro que toda noite eu converso com ele. E isso não precisa ser, talvez esse o questionamento, como já várias vezes, e eu concordo, nós precisamos tomar muito cuidado de que não se transforme tudo em rituais. Ora, a hora que eu entro na casa espírita, eu preciso fazer uma oração que eu preciso agradecer. Jesus, Maria, José, Espírito protetor, Deus, protetor da casa, os mentores espirituais e tudo mais. Se isso virar rito, nós estamos fora da doutrina espírita, nesse sentido. Agora, se isso é uma maneira de eu conseguir interagir e me relacionar com todas essas entidades que com certeza estão relacionadas ao trabalho, é a mesma coisa que nós falamos agora há pouquinho. Depende de como você relaciona com isso. Se isso se transformar em rito, nós estamos fora do que a doutrina nos diz. Se isso virar ritual, a doutrina espírita não indica ou não existe esse rito ou esse dogma para ser seguido. Se for nesse sentido que você está falando... Eu não conseguiria, por exemplo, entrar na casa de alguém sem falar oi, tudo bem, boa tarde. Então, mas é isso, por isso que nós estamos falando. Não pode se virar rito. Se virar rito, nós estamos fora da doutrina. Eu faço uma oração e começo agradecendo a Deus e a Jesus, sim, porque é uma coisa de mim, assim, não porque eu estou na casa espírita. Quando eu vou dormir, eu faço isso. Mas você se sente bem com isso. Não, e você faz. Você faz, e eu agradeço, você acredita. Eu agradeço como se eu tivesse, olha, o trabalho terminou, cada um vai para sua casa, como eu falo, tchau, Cláudia, vai com Deus. É o que está falando nessa. Mas é exatamente a primeira questão, gente. É a intenção. Nós precisamos entender exatamente isso. A 658 ela resolve tudo isso que nós estamos discutindo.
Se eu fizer isso, qual é a preocupação? E tem que existir essa preocupação, sim, dentro da doutrina espírita. Se isso virar rito, está errado. Se isso virar rito, está fora do que a doutrina nos orientou, está fora do que Kardec e a espiritualidade maior nos falou que era para ter. Então é nesse sentido que nós temos a mesma coisa do Pai Nosso, da Maria e assim por diante. Se eu fizer isso mecanicamente, se eu fizer isso porque isso virou um rito, nós estamos fora do que nós estamos falando agora. Se a prece, vai lá, de novo, qual é a prece agradável a Deus? Quando? Quando é sincero. Então, se eu estou falando com o meu espírito protetor, com o espírito protetor da casa, eu estou agradecendo, como você falou, eu chego na casa da Cláudia, eu falo boa tarde, boa noite, bom dia, na hora que eu chego, na hora que eu vou embora. Isso é um rito? Não, isso é uma questão de educação. Isso é uma questão de uma relação que eu estou tendo. E a mesma coisa dentro da casa de espírito ou em qualquer outro lugar. É a mesma coisa que o católico tem o hábito de passar na frente da igreja e fazer o sinal da cruz. Sim. É um hábito ou é um sinal de respeito? Cada um vai te responder uma coisa. Vários se acostumaram a fazer isso durante a vida e fazem automaticamente. E se você perguntar por quê, não sabe por quê, porque aprendeu que era para fazer isso e continuou fazendo. E outros vão te falar que é em sinal a respeito, porque realmente acredita que aquela é a casa de Deus. Então, sempre vai ser em relação ao que a gente sente. Sempre vai ser em relação qual é o sentimento que eu estou colocando naquilo. A hora que eu faço uma oração, a minha oração está querendo dizer o quê? Eu estou querendo atingir quem? Eu estou falando porque é uma fórmula pronta ou é porque aquilo faz parte da minha essência? Faz parte da minha essência. Toca o barco, é assim que nós vamos fazer. Vamos lá? Pode ler de novo? Eu perguntei. Vamos lá, por favor. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Agora aqui nós vamos ter um problema. A prece é um ato de adoração. Começa daí, já é um ponto que eles colocam aí, depois eles vão desmembrando, explicar. O que nós estamos acostumados com essa história de adoração? Sim. Que a gente tem de bagagem das outras religiões que a maioria de nós vê. De adorar. Não só da imagem, mas o que se pensou exatamente. Eu acho do intocável, do adorar, do adular, do bajular, que é aquilo que a gente sempre fala. Essa é a primeira ideia que a gente tem de adoração. E aí depois eles desmembram, né? Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Então é completamente diferente do que a gente tinha ou tem de imagem de adorar a Deus, né? Porque a gente criou, ou criaram na gente, né? A história do adorar a Deus é eu ficar, por exemplo, ajoelhado 12 horas numa, como é que chama? Vigília ou qualquer coisa, ou eu subir não sei quantos degraus de escada de joelhos porque eu estou adorando a Deus ou aquele santo ou qualquer coisa nesse sentido. E é completamente diferente, né? Quer dizer, essa adoração, e aí eles falam de novo, né? Pensar nele, aproximar dele e ter relação com ele. Né? E as últimas 3 coisas, né? Que é importante, que acho que quem que falou aquela começou o estudo, nós estávamos comentando com a que falou do Pai Nosso, que é um pedido, sempre está com a gente, né? Esqueci. A Duda. A Duda, então. E aí, Duda, aí ele fala exatamente isso, ó. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Qual que mais nós fazemos? Pedir. Esse louvar, eu sempre falo para as crianças, quando eu passei isso na evangelização, louvar é o agradecer a Deus todas as coisas que Ele Isso que eu ia fez. perguntar, o louvar não pode ser considerado como agradecer? Não, o louvar é o agradecimento pela natureza, pelo ar que você respira, pelo seu corpo, por tudo que Ele Mas não entra te deu. em agradecer? Não, o louvar seria como se o entendimento deu dele, da supremacia entendi. Olha que planta linda, Entendi. como que você conseguiu fazer, sabe? Olha que coisa linda, olha que... Né? É diferente do agradecer. Eu agradeço a entendi. minha comida, eu agradeço o meu trabalho, eu agradeço minha família. Minha saúde, o que eu tenho, enfim. Agora, louvar as coisas que você não tem como fazer sozinho. Não tem... Eu entendi a grandiosidade dele. Na verdade, o louvar Foge do seu... Esse louvar é a gente conseguir entender De Deus, de graça. o tamanho dele.
É nesse sentido. Para eu passar para as crianças entenderem o que é louvar a Deus, para sair do negócio de pôr uma imagem e ficar olhando para ela. Cantar. Eu passei assim, ó, você consegue fazer uma árvore, você consegue fazer uma flor? Não. Então foi ele quem fez, então você está achando isso bonito, você está louvando a sua criação, né? O que foi dado. A maneira que eu consigo. Eu estou vendo aqui, desculpa gente, eu estou vendo aqui uma discussão, porque a Luísa fez uma pergunta e depois eu estou vendo algumas respostas embaixo, agora que eu vi. Ela falou sobre o sonho, né? Sono. Sono. A Luísa está falando que é uma coisa que muita gente pergunta pra gente, eu não vou deixar passar. É normal sentir sono na hora da prece à noite? Muitas vezes acontece comigo. E o Gervásio já falou que para ele, o caso dele é sono por causa de cansaço. E muitas vezes é mesmo. Deixa eu ver o nome para não falar besteira. Luísa. Luísa, muitas vezes realmente né? Se a gente deixar, e a gente sabe como é que é a vida de todo mundo, eu chego em casa às 6h30, eu faço isso, eu faço aquele outro, eu vou deitar às 11h30 da noite, na hora de eu fazer minha prece, normalmente você vai acabar dormindo antes de acabar, né? Nem o Pai Nosso não dá tempo de fazer se bobear. Então, qual que é o... Claro que a noite é extremamente... Nós já discutimos isso aqui outro dia e vamos falar isso de novo hoje. Sempre fazer a prece à noite é legal, mas não deu para fazer à noite, faz de manhã na hora que acordar. De manhãzinha, acordou, na hora de deitar faz uma oração rápida, porque já está acontecendo isso, não está conseguindo fazer e toda noite eu durmo, toda noite eu acabo pegando no sono e tal, faz uma oração mais curta. E de manhã faz uma oração do jeito que você gostaria de fazer. A Maria Silva, Maria, os nomes vão ser colocados, tá? Eu não sei se você chegou no começo, o pessoal vai te explicando como é que funciona, mas depois... Passa o nome dele. Passa o nome completo, por favor. Então, beleza essa? Beleza. Agora, importante dessas três coisas, né? E todo mundo falou, acho que a Duda também comentou agora, né? Estou aprendendo a agradecer mais do que pedir. Mas isso ainda é natural da gente, né, Duda? Ainda nós pedimos muito mais do que agradecemos, né? Nós ainda temos essa... Na verdade, nós não temos a noção clara de que nós temos muito mais a agradecer do que pedir, né? É que a gente ainda se acha muito coitados, né? Porque então a gente precisa pedir mais coisa do que agradecer. Mas isso, com o passar do tempo, nós estamos melhorando, eu acho, né? Só aproveitar a Zeg, eu não sei se é a primeira vez, eu acho que eu já vi ela aqui, mas se não, bem-vinda. Sou português e gosto de ouvir os vossos directos, ajuda-me a compreender muitas coisas. Eu acho que ela já esteve com a gente, mas de qualquer forma, bem-vinda, tá bom? Se quiser curtir e seguir lá, aquilo que a gente sempre fala, curte e segue a página, que ficam os avisos lá e tem muita coisa legal. Amanhã tem texto do Paulo, sexta volta do Wellington, sábado do Marcelo e domingo do Orson. Tá vendo se tá perdendo? Fazer um texto. As frases eu estou mandando, mas o texto tudo não dá para mandar. Vamos lá? A prece torna o homem melhor? Sim, porque aquele que faz as preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado, quando pedimos com sinceridade. Mais uma vez ele fala sobre a palavra sinceridade. Né? Uhum. E aí? Essa tem uma outra questão extremamente importante, de novo, que é aquilo que eu falo para você. Quando se tem fé e a confiança, né? Mas eu acho que o fato de você fazer a prece já é um sinal de que você quer alguma mudança, ou pelo menos espera, né? Porque às vezes a pessoa só faz a prece na hora que a pessoa não acredita em Deus nada, na hora que aperta o Sim. Ai, meu Deus. Mas mesmo assim eu acredito que tenha valor, significado, com certeza. Gente, de novo, presta atenção, aquilo que eu falo, a gente precisa prestar atenção no que está escrito, no que eles falaram para nós. Sim, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte. Eu me torno, ninguém me dá nada. Eu me torno mais forte contra as tentações do mal. E Deus me envia os que vão me ajudar, me auxiliar, porque eu elevei o meu padrão vibratório, porque eu melhorei, eu me propus a mudança, eu me propus ao auxílio, eu me coloquei à disposição de ser ajudado, de ser socorrido, de ser... Agora,
De novo, aquilo que nós falamos ontem na palestra, e é sempre a mesma história. E a gente precisa aprender e a gente não aprende. Acabamos de falar, a Duda falou lá. Nós estamos mais acostumados a pedir do que agradecer. Sim, porque é aquele que faz preces com fervor e confiança se torna. Ninguém dá mais força para ele. Ele conquista isso com a fé que ele está tendo. Ou nós que convivemos no meio espírita ou qualquer outro tipo de religião, nós podemos abranger as outras religiões. Quando eu tenho convicção absoluta no poder, na força, no amor do Pai, é mais fácil de seguir ou não? Com certeza. Claro. E aí aí não é uma crítica, que eu sempre defendo, mas eu estou mais amparado do que o ateu ou não? Eu falo, eu sozinho, esquece o pai. Ah, tá. Esquece o pai. Sim. O pai vai estar amparando os dois do mesmo tanto, a gente sempre conversou disso. Padrão, vibração. Mas eu tenho convicção, eu tenho em quem buscar, em quem apertar a mão. Eu tenho, a hora que eu estou afogando, eu tenho certeza que se eu colocar a mão para cima, alguém vai puxar. Sim. Então, mas o mais importante dessa resposta, que a gente precisa sempre tomar muito cuidado, que é o que eu sempre falo, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte. Isso a gente precisa entender. Por isso que eu falo que a prece a gente não dá importância devida, a gente faz de qualquer maneira. O que eles estão falando para nós? A hora que eu me coloco em ligação com o Pai, pronto, beleza, tá? Eu abri o canal. Eu me coloquei à disposição, eu me pus em situação de ser ajudado. Não que ajuda não vem, lembra sempre daquela história. Agora, eu estou pedindo, eu estou de peito aberto aqui, é a mesma coisa que a gente faz bobagem em casa. Eu fiz besteira, me ajuda aí, como é que faz? Mas nós precisamos entender que não é dado. É isso que a gente precisa perder a mania do que a gente traz enraizado de várias encarnações. Eu não ganho porque eu sou bonzinho ou porque eu fico ajoelhado embaixo do altar. Eu ganho porque eu vou trabalhar. Eu ganho força porque eu acredito naquilo. E isso me faz mais forte. Porque é aquilo que eu falei agora. Quer dizer, eu tenho certeza absoluta de que na hora que a água bater e eu pedir, eu vou ser ajudado. De que maneira? Da maneira que eu queria? Provavelmente não. Né? Porque eu não tenho merecimento, ou porque aquilo não era a hora, ou porque não seria o melhor para mim naquele momento. Normalmente, aquilo que a gente sempre usa, o Edgar, normalmente o que nós pedimos não é o que a gente precisa, normalmente nós pedimos muito mais bobagem, que faz muito mais mal do que bem, né? Normalmente nós pedimos no dia 31, em vez de pedir paz, serenidade, nós pedimos para ganhar na Mega Sena, esquecemos de todas as outras coisas, só lembra no dia 1º, na hora da ressaca. Então, nós ainda estamos nesse padrão. Por quê? Porque nós estamos na Terra ainda. Porque nós ainda estamos ligados à matéria. Mas no dia 31, às 11h30 da noite, às 15 para meia-noite, está tudo assim no Jornal Nacional para ver o que é da Mega da Virada primeiro. Aí como não ganhou na Mega Sena, então nós vamos pedir paz, saúde e tudo mais. Não é? Se tivesse ganho na Mega Sena, não ia nem lembrar de pedir paz, sossego, saúde, nem nada, né? A Maura está lembrando de uma coisa da Austrália, ela está falando que tem família lá, amigos lá. Maura já está sempre no nosso caderno de orações. O Acácio, agora o socorro jamais será recusado? Sim, se esse socorro for para o seu bem e para o seu crescimento. Acabamos de falar, né, Acácio? Exatamente. Jaque está falando que sente falta do estudo com a depressão e o marido doente, afastei um pouco. Fica o convite para sempre estar com a gente, já que quando não der para assistir ao vivo, fica disponível na página. Vai escutando a hora que dá, põe o celular no fone. Põe o fone de ouvido, fazendo o trabalho, fazendo qualquer coisa. Marildo, o pessoal vai colocar para você aí o WhatsApp do atendimento fraterno. Tá? Madeirama já pôs. Madá já? Não. A Rita de Castro, eu ando tão sem fé em Deus. Vamos lá? Pode ir. Por favor. 660A. Como se explica que certas pessoas que oram muito sejam, apesar disso, de muito mau caráter, ciumentas, invejosas, implicantes, faltas de benevolência e de indulgência?
que sejam até mesmo viciosas? Kardec cutuca. Só antes da gente... Se a gente não se encaixar em nenhum desses, não estamos... Não, só antes da gente ir para a resposta, e aí eu vou pedir para a Cláudia até repetir. Aqui não parece que foi o Kardec que fez, né? Não é? Parece que foi a vizinha que fez. O que nós fizemos pensando na vizinha, no parente. Não foi? O Kardec fez pensando na família, pensando nos inimigos. Não, mas esse cara é... Se a gente não se encaixar em nenhum disso aqui, ó... Então, mas ó, vamos lá, eu só vou repetir, só para a gente entender. Olha a pergunta dele, que parece uma pergunta boba, porque a gente faz isso no dia a dia, principalmente quando o cara se dá bem, né? Mas é a primeira coisa que a vizinha perguntaria. Como se explica que certas pessoas que oram muito, que eles estão falando, é o que vem no centro espírita de terça e quarta, que vai na igreja todo domingo, que vai no culto todo sábado e domingo, toda sexta, dia que sei lá que dia que tem culto. É isso que ele está perguntando. Como que se explica que essas pessoas que oram muito sejam, apesar disso, apesar de orarem muito, de muito mau caráter, ciumentas, invejosas, implicantes, falta de benevolência, indulgência, que sejam até mesmo viciosas? Então a pergunta dele é essa, quer dizer, ó, nossa, mas a gente olha tantas essas pessoas, não, mas o que ele está perguntando é mais sério. Olha, tantas pessoas que a gente vê lá na sociedade parisiense, que está lá na igreja católica, todo domingo, vai lá tomar hóstia, como chama? Como é que Corpo chama? de Cristo. Não, mas como é que chama? Comunhão, vai lá fazer comunhão, vai na igreja, sei lá, fazer o que com o pastor, faz o mantra, vai para a rua de domingo de manhã bater na porta da casa dos outros. Nossa, e essas pessoas, mesmo fazendo tudo isso, eu vejo elas lá com a Bíblia na mão rezando 300 coisas. Como é que mesmo assim, e lembra que ele está perguntando isso, porque ó, ele perguntou se a prece agrada a Deus, qual é o caráter geral da prece, e aí a 660 ele perguntou se a prece torna o homem melhor. E os espíritos falaram que sim. Certo? Não foi isso na 660? Sim. Os espíritos responderam para ele que sim, que o cara que faz isso e que faz com fervor e confiança fica mais longe das tentações do mal, né? Então os espíritos responderam isso para ele. E aí ele veio com uma pergunta para os espíritos, exatamente contrapondo isso. Quer dizer, então você falou para mim que o fato dele fazer oração faz ele melhor, faz ele mais forte e afasta ele da tentação do mal. E aí como é que você explica então que eu conheço um monte de gente que faz muito mais prece do que você pode imaginar e ainda assim tem todas essas características que a gente falou? Vamos lá para a resposta? O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas julgam que todo mérito está na extensão da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. A prece é para elas uma ocupação, um emprego do tempo, mas não um estudo de si mesmas. Não é o remédio que é ineficaz neste caso, mas a maneira de aplicá-lo. Nós falamos isso um pouquinho antes, quando a gente estava falando da 660, né? Mas como ele cutucou, a resposta, afinal, é para a gente entender. Ó, não é o remédio, é a forma de aplicar. É aquela música lá, no água demais bata a planta, remédio que cura também pode matar, não tem todos esses... É exatamente isso, quer dizer, adianta, aquilo que nós falamos agora há pouquinho, adianta eu rezar 50 Pai Nosso? Ou tem aqueles negócios de como é que faz aquele... Eu não vou falar essas coisas, eu falo besteira, não lembro. Não. Então, eu não lembro. Então, não é que eu falo. Eu já sei o que você vai falar. Terço, mas não é só terço, tem aquelas outras coisas. Melhor não, eu sei o que você quer falar. E não é carreata também. Santo Antônio? Não. Procissão. Procissão, que vai rezando não sei quantos, que reza... bem lembrado, que reza não sei quantas 3.000 e vai para o céu. Caraca, 3.000. Enfim. Então, o que eles estão respondendo? Você não pode errar na conta. Isso tem peso? É nesse sentido. A pergunta dele é extrema. Foi exatamente em cima do que eles responderam das 660. Se for do Se você falou para nós, você falou para mim que respondeu que a oração torna o homem melhor. E aí ele faz isso, mas tem um monte de gente que eu conheço, ele não falou isso, mas ele pensou. Tem um monte de gente que eu conheço que faz um monte de oração e tem todas essas características que eu falei aqui. Como é que você explica? E aí a resposta, de novo, né, é extremamente simples. Não é orar muito, mas orar bem. Isso a gente fala para as crianças desde quando nascem, né? Em todas as coisas, né? Mas eu fiquei estudando 3 horas.
Estudou como? Você soube estudar as 3 horas ou você ficou escrevendo e não sabe o que você fez? Então não é a quantidade, é a qualidade, né? E aí a última parte é antes do finalzinho, né? A prece é para elas uma ocupação, um emprego do tempo, mas não um estudo de si mesmo. É nesse sentido que a gente... a Duda está falando que o terço é uma oração mecânica. Duda, várias são, né? É isso que eu falo, mesmo pra gente. Eu usei o terço porque eu lembrei que é aquele negócio, que é aquele negócio grande lá, né? Ó, a Rita de Cássia, depois se a Ana puder responder, manda no particular, Rita. Sobre o Evangelho lá? Eu já mandei, falei para ela entrar em contato no atendimento fraterno que eu passo para ela. Mais alguma coisa aí? Ó, o pedido de oração a Ana está anotando lá. Bom, vamos. Rita de Cássia, pode ser no Zap, né? Ou na página do centro. Qualquer um dos dois lugares, Rita. Porque o WhatsApp eu passo mais fácil o videozinho que a gente fez sobre o Evangelho Sobre o Evangelho no Lar e tem as questões, né? Vamos lá? 661. Isso. Pode-se pedir eficazmente a Deus o perdão das faltas? Só cortar só um minutinho. A Duda colocou assim, ó, o terço é uma oração mecânica. E a Juliana, verdade, eu concordo com a Juliana. Se for feita com fé, não. Mesma coisa, Se por isso que eu for falei. feita com amém, amor, Aumenta só um fé e pouquinho amor, o não. ventilador, pelo amor de Deus, que eu vou desmaiar. É a mesma coisa, Juliana e Duda. Nós estamos falando disso desde o começo. Eu usei o exemplo do terço porque é aquelas coisas grandes e aquela mesma história que a gente sempre fala. Tem muita gente que passa na porta da igreja, eu usei esse exemplo, e passa e faz o sinal da cruz, porque foi habituado a fazer desde da primeira comunhão que o pai mandou fazer. O padre falou que era para fazer e faz até os 80 anos de idade. E alguns fazem realmente porque realmente aquilo é um sinal de respeito, porque realmente acreditam que aquilo ali é a casa de Deus. Então é a mesma coisa das orações, nós estamos falando isso desde o começo. Então a pessoa você não entendeu direito. A pessoa que faz qualquer das orações, que seja o terço, o Pai Nosso, Ave Maria, prece de Cáritas, prece de gratidão, as preces prontas, as preces que tem no final do Evangelho, que eu citei no começo, tem várias preces maravilhosas e lindas e tal. Se você fizer aquilo com sentimento, está valendo do mesmo tamanho que eu falar, Pai, me ajuda. Tanto é que no Evangelho, antes de começar as preces, ele diz que aquilo é uma ajuda para quem que está se sentindo tão perdido que não sabe por onde começar. Então ele dá várias preces para você ter um norte, para facilitar, para simplificar, porque aquilo que eu falei desde o começo. Tem uma dificuldade, nós ainda temos uma dificuldade muito grande. Eu não vou contar de novo a história como eu aprendi a rezar, mas qualquer dia eu conto. Melhor não. Tem bastante gente, pela primeira vez as pessoas não... Então... Não, mas e é dessa maneira mesmo. Eu acho que as pessoas não têm, nós não temos ainda. A maioria de nós. Uma pergunta, e os mantras? O que tem os mantras? Que são repetidos, até perguntando. Mas é a mesma situação, se for... Rita, é a mesma coisa. O mantra, se eu estou me ligando a alguma coisa, e aquilo, nós estamos falando de oração, que é a ligação com Deus. Você lembra que nós estamos falando da prece em relação à doutrina espírita. O mantra não tem nada a ver com relação à prece. Eu não entendo de mantra, mas eu entendo que ele não seja uma prece porque eu não estou dirigindo um sentimento a nada ou a ninguém. Eu sou leigo no assunto, eu estou falando do pouquíssimo que eu vejo e entendo. Se alguém puder se alguém puder entender e participar de uma forma mais efetiva, mas eu entendo assim, a mesma coisa que nós estamos falando. Se eu rezar como a gente fazia, eu dou exemplo meu quando criança, na primeira comunhão, até os 10 anos de idade, você ia fazer isso toda a Semana Santa. Eu estudava no colégio católico, eu era obrigado a fazer a confissão com o padre Chuvisco, e eu falava os mesmos pecados de tudo do ano, né? Eram os mesmos. Eu tinha mentido do meu pai, as outras não posso contar mais, porque com 10, 11 anos já tinha umas coisas mais cabeludas que não podia contar para ele, mas que era as mesmas quantidades de Pai Nosso e Ave Maria. Quando alguém tomava 15, nós sabíamos que tinha feito alguma coisa mais séria, mas sempre era 10 Pai Nosso e 10 Ave Maria. Quando falava que era 15, eu falava, esse fez alguma coisa um pouco mais brava. Mas aí o que acontecia? A sensação que eu tenho do caso do mantra, para mim, seria nessa situação. Quer dizer, se eu não estou me conectando a alguma coisa emocionalmente,
ou a mesma oração, por isso nós falamos da repetição, não é a repetição em si, é o sentido, quer dizer, eu rezava os 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria o mais rápido possível para sair de lá, quer dizer, eu nunca prestava atenção no que eu estava falando. E talvez se eu tivesse feito os 10 Pai Nosso, pensando, refletindo, me ligando a Deus, aquilo tivesse algum tipo de efeito. Agora, maior do que se eu tivesse feito um, não sei, pelo que os Espíritos falam para nós, não, porque é a intenção. Quer dizer, na verdade, o que o Pai quer, o que Ele espera, na verdade, não é que Ele quer, né? Nós é que queremos. É uma ligação direta. Quanto mais íntima essa ligação, quanto mais sincera essa ligação, mais efetiva é essa prece, é esse mantra, ou qualquer coisa do tipo. Gente, né? só falar um negócio aqui, que muita gente está falando agora sobre o terço, que foi citado. Como a gente não tem nada contra o terço. Não, eu tenho a favor. Eu só dei exemplo que é grande. Todo mundo falando assim, ó, mas a minha mãe reza e se sente bem, mas a minha mãe reza com o padre, pede pela família toda. Mas falando sobre a intenção. Mas a intenção que a gente está dizendo aqui não foi falar mal do terço. Não. Não foi falar mal do mantra que é repetido várias vezes. Não é nada disso. Desde que te ligue a Deus, ótimo. Gente, ó, só pra gente... Não é um preconceito sobre Não, o terço. eu só dei um exemplo. Só vamos voltar, só pra gente entender. A prece é agradável a Deus, vamos voltar lá na 658. A prece sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo. Pronto. Então, é isso que eu quero que entenda. Quer dizer, o terço, a prece de Caritas, a novena, o Pai Nosso, a Ave Maria, o Credo, qualquer oração, o que eles nos dizem é que o que está valendo é a intenção com que eu estou fazendo, né? E aí eu estou vendo aqui a Sandra falando, o mantra se conecta com a energia do universo, eles pedem ao universo o que desejam, sendo Deus o universo, muitos deles com fé conseguem seus pedidos. E o mantra é repetido várias vezes, é isso, né, Sandra? Sandra, beleza, mas aí é uma questão de crença, Sandra. É isso que eu falo. Aí nós estamos fugindo um pouquinho do que a doutrina. Se você está só repetindo ou se você repete. Exato, sempre nós vamos voltar. Nós sempre vamos ter que tomar o norte em relação a isso. É sempre a minha intenção. Qual é a minha ligação, qual o objetivo, como eu estou fazendo essa relação. Né? Ó, a Luciana está falando que não consegue. Chile, muito bom. Não adianta fazer preces. Rezar se não mudar o nosso interior, mudar nossas atitudes. Ontem foi falado muito isso, o Gabriel ainda falou, não adianta ser um túmulo caiado por fora, quer dizer... Sepulcro branqueado por fora. Sepulcro caiado por fora, que é a mesma coisa que o túmulo caiado. Estar bonito por fora se eu sou uma podridão por dentro. Quer dizer, eu vou lá na igreja, porque eles têm horários, não sei, em alguns lugares, que você fica horas orando, né? Mas eu estou fazendo Pai Nosso e Ave Maria pensando... Na novela, no vizinho, enfim, é isso que a gente está falando. Gente, vamos, só para a gente não perder o fio. Primeiro, vamos deixar claro, nós estamos falando o que a doutrina nos diz, é a intenção. Segundo, vamos voltar no 660A, a Cláudia acabou de fazer lá, o meio dela, o segundo ponto lá, a prece é para elas, quando ele perguntou que fazia um monte de bobagem, mesmo rezando muito. A prece para elas é uma ocupação, um emprego do tempo, mas não um estudo de si mesma. Então, quando nós nos propusemos, nós sempre temos que entender, gente, quando nós estamos fazendo uma prece, isso é importante, por isso que eu falo que a gente não pode perder a noção. Quando nós estamos falando aqui de prece, e começamos a 658, perguntando se a prece é agradável a Deus, quando nós resolvemos fazer uma prece, quando nós resolvemos fazer uma oração, use o nome que quiser, mas a partir do momento que eu tento me conectar ao Pai, eu estou me sintonizando com o Criador. Eu estou me colocando numa tentativa de sintonia com o Pai. Quando eu tento fazer isso, e eu estou fazendo essa tentativa de ligação direta com o Pai, e aí aquilo que eu falo, tem gente que vai fazer oração para o benfeitor, para o anjo da guarda, para o Espírito protetor, para a Ave Maria, para Maria, para José, para Jesus, para quem a pessoa se sente mais à vontade. Mas quando eu faço uma prece, e normalmente nós dirigimos essa prece a alguém moralmente superior a nós, se supõe que essa intenção é de fazer uma conexão. Agora, quando eu tento essa conexão, e eu falo assim, ó, vamos conversar, eu e você, Cláudia, vamos. Nós começamos a conversar e eu pego o celular.
Nossa, eu vim aqui para desabafar com você, eu precisava contar, estou com um problema em casa, eu estou com uma dificuldade, e tal, então, mas está difícil, está complicado, então, mas está complicado lá na minha vida, sabia? Mas, nossa, olha o jogo, está 1-0. Então, mas voltando no assunto, é nesse sentido, gente. Esse é o melhor exemplo, mais fácil que tem. Quer dizer, quando eu estou tentando me conectar, o Pai está à disposição, o Pai está ligado o tempo todo. Quando eu tento me aproximar, eu estou tentando essa aproximação, eu estou me colocando numa tentativa de proximidade disso. Agora, se eu faço isso e nesse momento eu faço 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, 3 Credo, 3 Deus Pai, não sei o que e tal, e estou pensando no que eu tenho que fazer amanhã cedo, que eu briguei com a namorada, que eu pus a panela no fogo, não sei o que, é a mesma coisa que eu conversar com você e ficar com o celular na mão. A Eva falou assim, porque às vezes as pessoas falam, né? Eu não consigo fazer preces, olha só, mas eu fecho os olhos e penso em Deus, falando tudo no pensamento. É válido? Isso é uma prece. Essa é a prece. Essa é a prece, é isso que nós estamos falando agora. Por quê? Porque eu estou me sintonizando. Eu vou contar, porque é mais fácil para vocês entenderem. Não, mas é uma coisa que muita gente faz, e eu passei por isso. Mas é legal. Quando eu comecei a realmente levar a sério a doutrina espírita, tinha esse negócio de fazer oração. Até hoje eu tenho dificuldade de oração, pública ela sabe disso. Não. Então eu tinha uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque eu nasci em berço católico, até o meu terceiro colegial eu estudei numa escola de irmãos laçalistas. Embora muito antes eu me aproximei da doutrina espírita, ainda com berço lá. E a minha relação é exatamente essa. Como é que eu faço oração para Deus? Cala a boca, moleque. Senta no banco e faz os Ave Maria e o Pai Nosso, fica quieto, não dá para trabalho. Pronto, era essa a oração. Nunca, e eu estou dando o meu exemplo, muitas outras pessoas podem dar exemplos maravilhosos da igreja que frequentou, mas era dessa maneira. Então eu nunca tive uma relação direta. A oração para mim era a oração da primeira comunhão, ou da confissão, que era para eu rezar 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria, porque eu tinha feito as mesmas besteiras dos últimos 3 anos, tinha desobedecido minha mãe, tinha brigado com o professor, brigado com meu irmão, tinha roubado não sei o que e tal, e fazia os 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria. Essa era a oração. Ninguém nunca me explicou que oração era isso tudo que nós estamos conversando. Imagina que numa aula de catecismo, o padre ia perder tempo comigo, 1h30, de explicar o que era uma oração. Para de encher o saco. É para você rezar 10 Pai Nosso, 10 anos. Você sabe rezar o Pai Nosso? Você sabe rezar a Maria? Sabe. Agora decora também o outro, você não sabe lá qual que é aquele compridão lá, decora também, porque a semana que vem eu vou tomar e pronto. Então a minha relação com a oração era essa, como a de maioria de nós. Então nós temos ainda, por isso que eu falo sempre, nós ainda temos uma dificuldade muito grande de entender essa conexão, essa ligação direta através da oração, porque nós não fomos ensinados, ou nós não entendemos que era feito assim. Depois de muito tempo de doutrina espírita, de conversar com algumas pessoas mais velhas, eu falava, eu não consigo fazer oração. Não adianta, eu começo e a pouco eu já estou pensando em outra coisa, estou pensando no jogo, estou pensando em outras coisas que é bobagem. E aí me ensinaram, e funcionou. Falou, começa fazendo Pai Nosso e Ave Maria. Eu falei, isso eu não aguento mais também não, porque eu já fiz muito quando era moleque. Bom, então eu vou te ensinar. Com quem que você fala? Eu falo com o chato do meu anjo da guarda. Então, pronto, então vamos começar com ele. Com ele eu já falo fácil. Então agora nós vamos mudar. Senta na sala, num lugar quieto, que ninguém vai te encher o saco. Põe uma cadeira na sua frente e põe ele sentado lá. Estou falando que funciona. E aí você conversa com ele como se você estivesse conversando. Você não fala com ele à noite, já que você vai fazer oração? Fala, mas à noite é fácil. Estou deitado, ele só fica azucrinando do lado. Não, mas então agora você vai mudar. Põe ele na frente e conversa. Você vai conversa como, gente? Ele quem? O meu anjo da guarda, que eu já fazia oração. Com ele eu tinha facilidade de conversar. Falei, então tá bom. E aí funcionou no começo. E eu ficava olhando para ver se ninguém entrava, né? Porque eu falei, se alguém pegar eu conversando com a cadeira vazia, os caras já acham que eu sou meio anormal. Os caras vão me internar aqui em casa. E dessa maneira foi. Até um dia o senhor Almeida falar que era para eu fazer isso com a figura de Jesus. Aí não dá. Foi a batata vai assar. Porque a hora que o cara sentar ali e olhar para mim, eu ó. E foi dessa maneira que eu aprendi a fazer oração. É dessa maneira que eu fiz. Que eu consegui entender que eu estava falando com alguém de verdade.
Por quê? Porque para nós ainda é muito distante. Para muitos de nós ainda é muito distante essa relação com Jesus e mais ainda com Deus. Então vamos lá? E toma cuidado com essa história. Se alguém for fazer, toma cuidado, porque os caras chamam de louco. Se alguém entrar na sala e ver eles conversando com a cadeira vazia. Deixa eu só... Marlita, eu não consigo gravar prece. É o mesmo assunto, mas eu acho que vale a pena a gente mostrar que a gente está lendo, né? Eu não consigo gravar prece, sempre converso com Deus. Agradeço ao Espírito de Luz, peço e agradeço. Leio prece, mas não decoro. E aceito esse tipo de oração? Surge efeito? Minhas orações são recebidas? Sim, claro. Marlita, é essa a oração, isso que nós estamos falando. É essa relação que nós precisamos ter. As preces prontas, nós já falamos várias vezes, elas são feitas e nos ajudam muito no fato de facilitar, de eu não ter que criar essa ligação direta que às vezes a gente ainda acha que não tem, às vezes, por incrível que pareça, a capacidade ou intimidade suficiente para fazer com o Pai ou com o Mestre. Vamos lá? Olha, eu vou repetir a pergunta, tá? Pode-se pedir eficazmente a Deus o perdão das faltas? Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém se não mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. E aí? Que volta na outra, né? Aquele que reza e... Os atos valem mais do que as palavras. E o mais importante, a prece não oculta as faltas. Eu cometi o erro, o meu erro está lá. O meu erro está ali. Eu cometi o equívoco. Qual que é o meu pedido de perdão? A mudança. Mudar e não fazer mais. Eu entendi que eu estou errado e não vou fazer. Esse é o pedido de perdão. Não é para pagar a falta. Isso é outra coisa que a gente foi completamente educado de forma equivocada. Na nossa cabeça, e por isso ele pergunta, quer dizer, se eu pedir perdão, isso está zerado? Não é? É essa a pergunta. Não está zerado. É essa a pergunta, quer dizer, e a gente trouxe muito disso. Volta a história do seu avô. Quer dizer, se eu pedir perdão para Deus, eu zerei o meu, entre aspas, para quem gosta, o meu pecado? Essa pergunta que Kardec está fazendo. Falou, se eu pedir perdão, é eficaz eu pedir perdão para Deus? Mas a pergunta dele não foi essa. A pergunta dele foi assim, se eu pedir perdão para Deus, está zerado a minha conta? E aí os espíritos que entenderam, que sabiam o que ele estava perguntando, Deus sabe discernir o bem do mal. Ponto. E aí é melhor. A prece não oculta as faltas. Igual você disse ontem, né? Você não precisa nem pedir perdão para Deus, que Deus não se ofende, Deus não se ofenderia. Essa é uma discussão eterna. Se perguntar agora, eu vou ficar a noite inteira falando, Deus perdoa? Aí vai ficar 1h30 discutindo. Mas é nesse sentido. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não obtém se não mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Aí o Gato até comentou agora há pouco. Val não peques mais, é aquela história que a gente conversa sempre. Que a gente também ainda vê isso de forma completamente equivocada. Ai, que linda essa passagem da mulher adúltera. Vai, não peques mais, eu te perdoei. Não, cara parda. O que ele falou na hora de ir embora? Te julgaram? Não, também não vou te julgar. Agora vá e não é não peques mais. Não faz mais o que você estava fazendo. Você está arrependida? Estou arrependida. O seu pecado, o seu erro, você já cometeu. Não faz de novo. O erro já está cometido. O que você tem que fazer com o erro? Para que ele serviu o erro? Para você aprender que não é para fazer mais. Ninguém pode começar de novo. Agora, aquele erro lá, você cometeu já, filho. Não tem outro jeito. Você vai ter que resgatar de outra maneira e tal, mas apagar aquilo que você cometeu não vai rolar. Então é nesse sentido que ele fala do perdão das faltas. É que o Cássio está falando aqui. Erramos aí na prece, prometo não fazer mais e ajuda, né? Para não pecar mais. Porém, levanta e começa tudo de novo, faz tudo de novo. Então não pode adianta começar de novo e fazer um novo início, né? Não pode recomeçar e fazer um novo fim. Não adianta você pedir perdão na prece e voltar a amanhecer e continuar com a mesma conduta.
Porque eu não me arrependi, gente. O que nós precisamos entender exatamente. que o perdão ele vai vir acompanhado do meu entendimento. Eu entendi que eu errei, por isso eu pedi perdão. Eu pedi perdão porque eu entendi que eu estou errado e que isso não vai mais acontecer. Ou pelo menos eu não quero mais que aconteça. Né? É o caso do marido ou da mulher que trai. Né? Aí você me perdoa? Perdoa. E aí primeira vazada que dá, eu apronto de novo. Por quê? Porque eu não tenho, eu só simplesmente pedi perdão para não largar. Eu não me arrependi do que eu fiz. Eu só me arrependi porque me pegaram. Eu não me arrependi, me pegaram, então eu tive que pedir perdão. É diferente, são situações diferentes. Adiantou, eu me arrependi a hora que eu pedi perdão, e isso foi um erro que realmente eu entendi que eu estava errado, e não é para eu cometer de novo, não vou tentar não cometer de novo, ou eu estou fazendo isso da boca para fora porque aquilo é uma situação que me convém. E nós fazemos isso com todas as atitudes que nós temos com Deus, né? Principalmente depois que bebe. Eu me arrependi do que eu amo todo mundo, eu sinto saudade de todo mundo, eu odeio o mundo, eu odeio bebida, não sei porque que eu bebo. Até sábado que vem. Sábado que eu faço tudo de novo. Aí eu não sinto mais falta de nada, tá tudo lindo, maravilhoso de novo. Por quê? Porque eu não me arrependi. Aquilo não foi uma coisa que faz parte, que me incomodou mais. Eu simplesmente fiz aquilo por aquele momento, era conveniente. A maioria das vezes nós pedimos perdão por conveniência e não por arrependimento real. E aí simplesmente não serve para nada, né? Não me serviu a lição, eu não aprendi. Então o vais não peques mais é nesse sentido. Você entendeu? Está arrependido realmente? Você entendeu que é equivocado a ideia? Entendi. Então não faz de novo. Mas então quer dizer que eu não vou fazer mais? Não, mas pelo menos você vai tentar não fazer. Você já entendeu que está errado. Então você vai se esforçar para que aquilo não aconteça. Já é um grande passo. A Marlita está perguntando qual é o capítulo. Alguém pode colocar aí? Mas Marlita, é a capítulo 658 a 666 da prece. Nós estamos na 661. Acabamos agora. A Valéria está respondendo. Obrigado, Valéria. Vamos lá? Dá para fazer 662? Dá, né? Tem 15 minutos ainda. Dá. Só que nós vamos deixar as outras 3 para semana que vem. Que as outras 3 começar a grande. Nossa, isso é ótimo. A 662 é ótimo. Vamos lá? Pelo amor de Deus. A 662 que vem agora é muito boa. Eu acho que isso tem muita coisa. Pode-se orar utilmente pelos outros? Nossa Senhora. O Espírito... Espera um pouquinho só, vai fechar o centro. Você responde aí, né? Não vai existir o centro espírita com algumas pessoas, né? Repete, por favor, a 662. Pode-se orar utilmente pelos outros? Pode? Vamos lá? O espírito daquele que ora está agindo pela vontade de fazer o bem. Pela prece atrai a ele os bons espíritos, que se associam ao bem que deseja fazer. Vamos fazer um comentário de Kardec e a gente conversa. Tá. Então, o comentário de Kardec. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. A prece por outros é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar os bons espíritos em auxílio daquele por quem pedimos, a fim de lhes sugerirem bons pensamentos e lhe darem a força necessária para o corpo e a alma. Mas ainda nesse caso, a prece do coração é tudo e a dos lábios não é nada. Mesmo? Voltou. Mais do mesmo. Deixa eu só responder para a Eva, que é uma pergunta constante, não é muito do assunto, mas a Eva sempre está com a gente, né? Tenho 70 anos e não posso andar sozinha, por isso não posso mais frequentar uma casa espírita, só sigo através do celular. É válido? Eva, eu vou responder para você que a gente sempre conversa com algumas pessoas. O Acácio é um deles que ficou bravo comigo um tempo atrás, que eu falei que era para procurar uma casa espírita e tudo mais. São casos e casos, que a gente sempre fala, e a orientação, e aí é uma coisa, tanto aqui do Amigos do Bem, como uma coisa particular, pessoal, é óbvio que na possibilidade de frequentar um centro espírita, de estar na casa espírita, sempre é interessante, é válido. O ambiente é propício, está preparado para isso, pessoas teoricamente estão preparadas para nos receber, para nos atender, o ambiente é extremamente preparado,
padrão vibracional do ambiente ajuda demais, espiritualidade trabalhando o tempo todo. Agora, são casos e casos, é o que você está me falando. Eu tenho 70 anos, eu não posso sair sozinho. O Acácio tem um problema, que ele tem a dificuldade toda de saúde e as coisas que o atrapalham. Então é claro que o estudo pela internet, não só aqui com a gente, como vários outros hoje estão fazendo, várias palestras super interessantes, muita coisa extremamente produtiva e útil na internet. Então é claro que é válido. O que eu sempre comento, e aí também é uma posição pessoal, embora a doutrina nos oriente nesse sentido, é de que vai cair, eu vou aproveitar a questão 662. Olha, eu não vou no centro porque eu vou no bar, você faz uma oração para mim? Eu tenho jogo de futebol toda quarta, mas não dá para ir no estudo porque eu tenho jogo. Quer dizer, então é diferente do seu caso. Quer dizer, eu não posso, eu tenho 70 anos, eu moro sozinho, eu moro num bairro complicado, não dá para sair à noite e tal, então eu acompanho pela internet. Claro que são situações diferentes. Quer dizer, olha, nossa, eu trabalho demais e não consigo ir na palestra e no estudo. Mas se pintar um aniversário, estou dentro. Então são situações e são situações. Então é de cada interesse, de conveniência, de interesse. Agora, se a pergunta é, olha, eu não posso sair e eu faço o Evangelho no Lar aqui em casa, eu estudo com amigos do bem, com o SEAC, ou eu faço uma vez por semana, eu assisto a palestra, ou quando eu posso eu faço, claro que é válido. Tudo que nos liga a Deus e a espiritualidade, Eva, vai sempre nos ajudar. Acho que o Acácio está até respondendo para você, acho que antes até do que eu estava falando. Então, é claro que vai ser válido. Quando a gente fala, quando a gente orienta e a gente indica a procura e a frequência da casa espírita, é diferente. Eu me sinto completamente diferente quando eu estou numa palestra pública em algum centro que a gente vá, do que quando eu assisto na internet. Eu me sinto assim. Eu me sinto muito mais inteiro, muito mais à vontade, me sinto com muito mais energia quando eu estou dentro do centro espírita assistindo uma palestra do que quando eu assisto pela internet. Mas várias palestras eu assisto pela internet e me chamam a atenção e me auxiliam da mesma maneira. Então é sempre, de novo, né? Por isso que eu falei que dá pra gente usar 662 nesse sentido. E a Ana deu risada. Desde que você esteja assistindo um estudo ou ouvindo uma palestra realmente conectado naquilo, você está recebendo a energia também como se você estivesse presente. Sim. Você está conectado naquela sintonia. O Acácio falou isso. A gente está falando agora. Quando a gente faz a prece inicial e a prece final, e eu peço a todos que estão ouvindo, é realmente isso. Porque o seu mentor, os anjos, os amigos benfeitores, eles estão aqui, eles estão ali, eles estão em todos os lugares, desde que você esteja conectado, né, com o assunto. Não adianta eu estar com fone de ouvido ouvindo a palestra e vendo a novela, por exemplo. Faz sentido, é isso que a gente quer dizer. Que a turma das 6 fala assim, 6 horas para mim, mas aí eu não faço nada para isso, né? Tem um monte de pedido de oração, a gente ora, claro que a gente ora com muito fervor, mas você tem que estar a receber isso também, né? Nós temos que estar em sintonia de qualquer maneira, é nesse sentido que a Ana está falando. E a mesma coisa, por isso que eu falei que dá para a gente usar a 662. Você faz uma oração, eu sempre falo isso, você pegar o caderno de oração, nós temos 15 na palestra, tem 60 nomes. Quer dizer, então era para ter 60 assistindo a palestra, né? Se estão todo mundo tão preocupado assim com o outro e pondo o nome no caderno de oração, é porque essa pessoa deve estar precisando. Então essa pessoa, se essa pessoa está precisando tanto assim, o ideal é que ela estivesse na casa espírita também. Mas nós sabemos que não é assim. Agora, e isso também, de novo, né? A doutrina nos mostra isso muito da minha vivência. Olha, eu venho e ponho o nome da família inteira, uso 2 folhas do caderno. E assim, tá meu filho, a nora, o tio, o pai, a sogra, que eu odeio, mas preciso pôr o nome, meu marido veio junto. Então, eu ponho o nome de todo mundo lá. E aí assim, aonde está o seu marido, que ele não veio na palestra hoje? Tá no bar. E o seu filho? Ia jogar bola. E a nora? Não sei. Aí o outro? Não, ele está trabalhando. Opa. Esse ele não consegue vir porque é o horário que ele está estudando.
Ó, é um horário que ele não... Ele está acamado. Opa! Então é nesse sentido que a gente fala. É completamente diferente, e aqui eu posso aproveitar esse orar utilmente pelos outros. Quando a gente faz, mais para frente nós vamos falar, mas só vou dar uma adiantada, é a mesma coisa quando a gente faz oração para desencarnado, né? E nós vamos ter essa questão mais para frente. É válida? Porque senão alguém pode perguntar isso antes, né? Mas o desencarnado não sabe se está acontecendo aqui ou não, vale ou não vale. Então é a mesma coisa. Nós ouvimos, e nós já lemos isso em vários lugares, que o maior benefício que nós podemos fazer quando a gente trata e quando a gente fala de, por exemplo, espírita suicida, é de quando nós fazemos uma oração. As informações que nós temos é de que isso é um refrigério que a gente não tem ideia. Uma oração que a gente faz em nome e intenção de quem cometeu o suicídio, que é um momento de um alívio absurdo para o sofrimento que normalmente está passando. Então é a mesma coisa que ela falou agora, sempre vai ser, gente, nós vamos pegar ela desde a primeira, volta sempre, falou lá na 658, depois falou de novo na 661, sempre vai ser intenção, sempre vai ser o motivo que eu não estou indo, o porquê que eu não estou podendo frequentar, o porquê que eu não estou fazendo oração dessa forma, qual é a intenção com que eu sempre vai ser o que eu estou pensando, o que eu estou sintonizando, o que eu estou imaginando ser. Então não adianta. Então é a mesma coisa e essa história do orar pelos outros é a mesma coisa. Faz oração para mim? Claro. O caderno de oração está lá empanturrado. E todos os nomes estão no caderno de orações. Nós até quando a gente começou a fazer o caderno de orações, teve uma pessoa que cutucou a gente para saber se realmente a gente colocava. Nós tiramos fotos, colocamos o caderno de orações. Porque nós não temos motivo nenhum para falar para vocês que nós colocamos o caderno de orações e não colocamos ou não fazemos oração. Não tem a menor razão de ser em relação a isso. Mas sempre vai ser isso, quer dizer, tem pessoas que mandam para a gente todo dia pedido de oração. Todo dia. Agora, será que quando eu mando o meu pedido de oração, eu faço oração? A hora que eu peço a oração para o Amigos do Bem, ou para a Ana, ou para a Cláudia, ou para o Alexandre, para quem quer que seja, eu faço essa oração, eu tento me ligar, ou eu estou terceirizando a minha fé? Eu estou terceirizando a minha ligação com o Pai? É nesse sentido só. Então não é o problema de fazer oração, de colocar no caderno de oração. Pode encher o caderno de oração toda semana com 50 nomes. Como nós tivemos a primeira vez com 543 nomes num estudo. O sentido de fazer oração por alguém é ajudar essa pessoa a se reequilibrar. Desde que essa pessoa realmente esteja a fim de entrar em sintonia com o que a gente está fazendo. Né? Então fazer oração para os outros é válido? Óbvio que é válido. É válido. Chega, se você estiver aberto a receber essa oração. Então, não é a gente que faz nenhum tipo de milagre, porque milagre não existe, mas sim a energia boa que a gente leva para essa pessoa, e essa pessoa estando apta para receber, ela consegue receber, se manter mais equilibrada e fazer oração por si só, porque ela se manteve em equilíbrio. E aí, fazendo oração, cai lá na prece, é agradável a Deus, e se você ler tudo de novo, a gente vai entender, você se sente fortalecido, né? Então, e eu sempre falo para as pessoas do atendimento fraterno, para os amigos que pedem prece, vou sempre fazer prece por essas pessoas, mas depende mais de quem está lá do que de mim, ou do Alexandre, ou da Cláudia, ou do Gabriel, ou do Amigos do Bem em geral, ou do caderno quando fica aqui, mas as preces são feitas e são válidas. São válidas, porque se não fossem válidas, eu não perderia o meu tempo escrevendo o nome de um por um, lendo o problema de um por um, imaginando um por um, imaginando Jesus chegando até vocês um por um. Isso é uma prece para alguém. Escrever o nome apenas e ouvindo música ou vendo televisão, isso não é prece. Na verdade, e mais, né? Deixa eu só aproveitar a resposta para a gente não fugir, né? Da 662. O espírito daquele que ora está agindo pela vontade de fazer o bem. Pela prece, atrai a ele
os bons espíritos que se associam ao bem que deseja fazer. Quando eu faço uma prece para alguém, o primeiro beneficiado sou eu. Primeiro, por quê? Porque eu estou fazendo com amor. Eu estou pensando no outro com amor. Por quê? Você não faz uma prece para alguém, para o outro, por ódio, né? Por raiva. A não ser que aquelas preces que tem um amigo nosso aqui em Pedreira que faz lá, né? Não, mas tem muita gente que faz, né? Desejando mal pro outro, não deixa de ser uma prece do lado... Pro lado ruim. Mas, então, quando eu faço uma oração, e a pergunta dele é assim, quando ele fala em orar utilmente pelos outros, e a resposta é fantástica, e é isso que eu falo, que a prece a gente dá pouco valor e se discute muito pouco, mesmo dentro da doutrina espírita. Olha a resposta dos espíritos. O espírito daquele que ora está agindo pela vontade de fazer o bem. Claro. Pela prece atrai a ele os bons espíritos que se associam ao bem que deseja fazer. Quando eu faço uma prece, então vamos lá, para resumir, para a gente encerrar essas questões de hoje. Então, quando eu faço uma prece com boa intenção, que nós começamos lá na 648, primeira coisa que nós já falamos, sinceridade. Pela intenção, e aí lá na 662, que não foi proposital, mas nós vamos terminar nela hoje. Quando eu faço a prece para o outro, a resposta dos espíritos fala que quando eu faço a oração, eu atraio bons espíritos do meu lado. Então, se eu faço oração para os outros, eu atraio bons espíritos. Quando eu faço para mim, eu atraio quem? Bons espíritos. A minha sintonia vai ser com a espiritualidade maior. Eu acho que o jeito melhor de definir fazer prece para o outro é o maior sentido da caridade, é se colocar no lugar do outro, se colocar na situação do outro e imaginar como você estaria, e aí fazer a prece. Sentir a dor do outro. Eu sinto, olha, tem uma pessoa que falou aqui e eu pedi para entrar em contato para passar o Evangelho no Lar, que ela disse que ela não consegue, que ela está fraca, porque a gente chega às vezes em períodos da vida que a gente está tão fraco mesmo que a gente não consegue ter o equilíbrio, ter a vontade. Então é isso, quando você se coloca no lugar do outro, que você lê esse nome, você vê essa pessoa, você imagina essa situação, quando você pede para Deus com tanto amor, Ele leva toda essa energia de amor para essa pessoa. Isso eu não tenho dúvida, desde que a pessoa esteja apta para isso. É a mesma coisa que alguém falar para mim: Ana, eu estou morrendo de fome, eu tenho um prato de comida na frente, mas não como. Eu quero que você coma para mim. Não vou matar sua fome. Né? É mais ou menos por aí. Então tem que ser um conjunto de coisas. Senão vão achar que existe um milagre, né? Sim, Milagre perfeito. Essa, não, e essa sintonia. Eu só quis encerrar para a gente entender isso, quer dizer, então quando a gente faz essa... Agora fica até sem graça fazer a prece final, porque eu começo, agradeço a Deus. Com essa oração, da gente fazer essa ligação, sempre vai estar com a intenção de fazer o bem, fatalmente vou me ligar a espíritos de um padrão moral, de um padrão vibratório, extremamente mais elevado e bem intencionado, né? Então é nesse sentido. Então fica pra gente a 662, eu acho que é nesse sentido. O comentário do Kardec depois ainda ele vai falar mais do mesmo que a gente já tinha conversado muito na 660. Acaso, resumindo a 662, a prece vai me fazer mais bem do que o terceiro. Acácio, o amor sempre faz primeiro para mim do que para o outro. Às vezes o amor que eu dou para o outro não entende. É a mesma coisa da prece. Eu posso fazer, você não vai saber se a minha prece foi eficaz ou não. Se eu fiz com amor, o efeito para mim foi imediato. Para você talvez não. Mas é exatamente isso o resumo mesmo da 662. Gente, então nós vamos deixar para a semana que vem 663, 664, 665 e 666. Certo? E assim mesmo nós vamos ralar muito a semana que vem para fazer essas 4, tá certo? Antes da gente encerrar, então, só os avisos de novo para a gente não esquecer. No sábado nós temos o seminário A Vida na Visão Espírita com Edgar e Contato, imperdível realmente. Para quem não conhece o modelo, eles têm 50 temas
pré-estabelecidos do dia a dia, de todos os assuntos, que é Deus, Jesus, homossexualismo, eutanásia, divórcio, casamento, sogra, não, mentira, não está nessa lista, está só no pacote do divórcio e do casamento. Mas são 50... Minha mãe faz, Você não faz a sua? Falou sogra. Não sei, 50... São 50 assuntos, tanto do dia a dia. Então, por isso que eles falam a vida na visão espírita. E, então, são 50 temas variados e eles sorteiam na hora, inclusive com a participação do público. Normalmente, nessas quase 3 horas e meia, mais ou menos, porque a gente faz um intervalo de aproximadamente 40 minutos, por aí, exagerando, nós vamos falar em 4 ou 5 temas, tá? Porque na verdade acaba praticamente cada tema virando quase uma palestra. E então já fica o convite, vai ser transmitido pela nossa página, se puderem compartilhar, avisarem os amigos, 14 horas no sábado, com participação do público, né? Então quem tiver depois, as questões são sorteadas, mas dentro das questões é aberto a participação do público, tanto presente como da internet, tá? Então vale realmente muito a pena a conversa, o bate-papo. Não precisa, né? Dispensa a apresentação o Edgar e o Tato. Então fica o convite. Na terça, já adiantando, na terça-feira nós temos o Gustavo Gandolfi, lá do Casa de Fraternidade de Araraquara. Fez em dezembro, o Gu teve com a gente, foi a penúltima palestra do ano e já está voltando já. Nós fizemos a palestra com ele num Pinga Fogo em relação à mediunidade e cartas consoladoras, que o Gu tem um trabalho fantástico lá em Araraquara, para quem não conhece. Fica o convite para conhecer a página dos meninos também, Casa de Fraternidade Chico Xavier, em Araraquara. Então o Gu vai estar com a gente na terça, fazendo o mesmo assunto. Nós vamos fazer um Pinga Fogo sobre mediunidade e cartas consoladoras. Então quem quiser já mandar pergunta, porque no dia, para vocês terem uma ideia, nós fizemos só 6 perguntas do que já tinha, e assim mesmo ficou um A no final, depois de 1h10 de palestra. Então quem quiser já mandar as perguntas, a gente vai dar prioridade para as que chegarem primeiro. Então o assunto vai ser cartas consoladoras, psicografia e mediunidade, com o Gustavo na terça. E no sábado, o Gustavo podia vir sábado, a gente fazer das 2 às 8. às 8. Nós vamos às 10 da tarde da Não é noite. porque a palestra passa muito rápido. Fazer uma rave, fica todo mundo aqui. Aqui só palestra. Rave espírita. Rave espírita é bom. Só criar falar com o Orson que agora inventar moda. Faz a rave espírita. Fazer uma rave espírita. Aí sim, inteira. Nós já temos um problema de aceitação. A menina bem já não é muito bem visto em alguns lugares, né? Imagina, eu já falar rave É só espírita. A rave chamar. espírita de Garoto, Paula Leia. Gustavo, Paula Leia, Fechou a rave espírita. a Paula Zamp. Paula Zamp. A gente faz uma Não, rave. começa na sexta, para no domingo. 24 horas. Tá com sono deito e dorme, mas vai entrando palestrante Vai e vai trocando. parando. Gente, boa noite, obrigado. Hoje a participação muito grande, né? Muito legal a participação gente online hoje. hoje. Muita gente conversando. Nós tivemos uma média aí de mais de 100 pessoas online com a gente, mas independente da quantidade, muita gente questionando, comentando, opinando. E a ideia é essa, a gente sempre fala isso. A ideia não é fazer, quando a gente decidiu fazer o estudo online, a ideia não era fazer um estudo para a gente ficar falando aqui, quem está aí assistir. Primeiro, porque nós não temos essa capacidade, nós não somos professores, nem a pretensão, nem de aluno ainda, de doutrina espírita. Então a ideia é exatamente essa, de que as pessoas que estão com a gente participem, comentem, opinem, questionem, ajudem a construir o estudo para que a coisa realmente funcione. A Valéria está perguntando quando. Nós vamos marcar logo, Valéria. Mas vai ser de sexta a domingo, sexta né? a domingo. Começa sexta-feira, 4 horas da tarde, começa, termina domingo, 10 horas da manhã. Com café da manhã, né? Café da manhã, direto, água, só água. Kelly está falando que queria saber muito sobre a mediunidade. Kelly, então não perca
terça-feira às 8 tem a transmissão pela página. Vale a pena, o Gustavo... Para ela, se ela quiser também, ela pode conversar com o assunto com a gente. Mas assista a palestra terça-feira com o Gu, além de um conhecimento muito grande do assunto, ter um trabalho maravilhoso com as cartas. E é uma palestra extremamente agradável. Ele é muito agradável, extremamente carinhoso, fora todo o conhecimento de doutrina. Você vai gostar muito da palestra. Poxa, quem tiver a oportunidade de ir lá em Araraquara, na Casa de Fraternidade, eles têm palestras de segunda-feira, públicas, tem alguns trabalhos de cartas consoladoras. É uma casa extremamente carinhosa, uma casa que nos abraça, é impressionante o carinho que eles têm. Dia 20 vou estar lá, tem palestra lá dia 20 de agora, de janeiro. Vamos fazer. Daqui 2 semanas. Vamos chegar, fala de excursão, de van, de daqui 2 semanas estaremos lá na... Gente, convite aí, vamos lá todo mundo. Não, mas fora o trabalho que é maravilhoso e tal, para quem quiser conhecer o trabalho das cartas com o Gu, tem agenda, eu não pus ainda, porque eles não me passaram de janeiro, até passaram, mas eu acho que eu não publiquei na página. Então é sempre uma vez... A cada 15 dias? Então, janeiro eu sei que é uma só no mês, normalmente são 2. A sua vai ser a primeira então? Não, a minha é segunda-feira, a palestra normal. Palestra normal, se fosse a palestra As cartas consoladoras sempre cada 15 dias, numa sexta-feira lá. Mas depois na nossa página também a gente sempre divulga. Tá bom? Mas fica o convite, dia 20 nós estaremos na Casa de Fraternidade falando sobre Jesus. E outra, entra lá na página, curte a página deles, eles têm um trabalho maravilhoso assistencial, dá uma força para os meninos, a gente pode ajudar. O Gabriel está com a camiseta do Perispírito hoje, nós não estamos, perdemos ponto para o Gabriel. Eles têm... ele não está pagando royalties e nós não estamos fazendo propaganda. Não. Eles precisam de uma força aí para comprar os tijolinhos para a casa deles. Gente, nós estamos passando horário, gente. Boa noite. Esperamos todo mundo realmente no sábado. Como eu falei para vocês, sexta nós vamos estar na SEAC também. Nós vamos compartilhar a palestra. Nós vamos estar, o Gá vai comigo. Nós vamos estar falando de perdão. Vai tocar? Vai. E aí, sexta, sábado fica o convite. E na terça, não percam o Gustavo Gandolfi falando num pinga-fogo de mediunidade e carta consoladora. Ele põe sábado os dois que vêm, Edgar e Tá. Põe Gustavo na outra terça, depois na outra terça nós dois. Não, depois a outra é Jamília ainda, depois... Não, muita sacanagem colocar a gente entre essas pessoas. Não, pelo menos tá depois, imagina se tivesse no meio. Não, fica tranquilo, você vai ficar entre a Jamília e o Edgar. Nossa, o Edgar e o Gustavo Gandolfi. Gente, boa noite. A Ana vai fazer a oração final. Até sábado. E realmente, olha, gente, muito obrigado. Hoje não vi a quantidade. Daqui a pouco nós vamos deixar o link no YouTube para quem quiser e puder passar para amigos. E a semana que vem a gente retoma da 663, continuando no assunto da prece. Tá bom? Boa noite. Obrigado mais uma vez. Bom, posso fazer prece sem dogma, sem... muita gente agradecendo, muita gente dizendo que teve muita paz, muita gente pela primeira vez. A Raquel disse que somos anjos da guarda na vida dela. Raquel, muita bondade da tua parte. Não somos, um dia seremos aqui uns bilhões de anos, mas ainda não somos, né? Mas agradeço a todos. Então, quando eu digo essa sintonia que há aqui e a quem está assistindo, é isso. Essa sintonia de amor, de união, de paz entre nós aqui e vocês que estão nos assistindo. Gratidão nossa é imensa. Vocês nos dão todo o apoio para o trabalho ser feito, todo o carinho, a paz que a gente necessita, a energia de amor que a gente precisa para que o trabalho seja feito. Gratidão a Deus, nosso Pai, esse Pai tão amoroso, carinhoso, esse Pai de bondade, a Jesus, nosso mestre, amigo, querido, esse Jesus que é um Jesus próximo, não é um Jesus que está longe, não,
Vamos tirar o Jesus da cruz e colocar ele do nosso lado, num abraço, com um sorriso, um Jesus alegre, um Jesus que nos auxilia sempre, eu digo, a levantar quando a gente cai, e a gente muitas vezes nem agradece, mas é esse cara, esse amigo que está do nosso lado. Os trabalhadores da casa que abraçaram essa ideia do trabalho, do estudo, que nos ajudam, nos dão força para que esse trabalho seja feito, proteção a esta casa, nossa gratidão. Gratidão aos amigos que estão nos assistindo, com esses eflúvios de paz e amor que enviam a nós esse monte de gratidão, de desejos de paz mesmo. Nós aqui agradecemos que Jesus, nosso Mestre, que está aqui nesse momento, percorrendo este lugar, nos abençoando, que abençoe a todos vocês também que estão nos ouvindo, que chegue até seus lares, percorram todos os seus lares, fluidifiquem a água que estão aí perto de vocês, coloquem o remédio necessário para o seu corpo físico, para o seu corpo espiritual, nos dando força e coragem para enfrentarmos o dia de amanhã, enfrentarmos o que vier, porque se nos acontece é porque Deus confiou e sabe da nossa capacidade de suportar. Senhor, eu peço, fazei-nos realmente instrumentos de vossa paz. Gratidão por mais um dia, por mais um estudo. Que assim seja.